Eu sou o Amílcar Correia e este é o P24. A inteligência artificial vai substituir os humanos na guerra do futuro? O que os Estados Unidos estrearam em larga escala no sábado foi seu mais avançado modelo de guerra comandado por inteligência artificial. A Força-Tarefa Scorpion Strike, que enviou um enxame de centenas de novos drones produzidos pelos americanos. A inteligência artificial já estava a ser utilizada por Israel para comandar drones ou disparar armas, mas os Estados Unidos estrearam no Irão novas ferramentas de ataque, como acabámos de ouvir nesta peça do Jornal Nacional da Globo. A Anthropic, autora do modelo de inteligência artificial generativa Cloud, não permitiu que o Pentágono utilizasse a sua tecnologia para a vigilância em massa de cidadãos e para matar pessoas sem envolvimento humano, como se explica neste excerto do canal NBC. Donald Trump retaliou e quer classificar a Anthropic como um fornecedor de risco, algo que é atribuído, regra geral, a empresas chinesas, e disse que esta era uma empresa esquerdista e woke. No final, optou pela concorrente, a OpenAI. A China pede às suas empresas de inteligência artificial que desenvolvam ferramentas de desinformação e tem usado estes grandes modelos de linguagem para identificar, por exemplo, dissidentes, que é um dos cenários que a Anthropic quer evitar. Como se escrevia no editorial do El País da semana passada, o choque da empresa Anthropic com o Pentágono demonstra que Trump prefere uma inteligência artificial sem escrúpulos. A delegação da decisão de matar uma pessoa num sistema controlado por algoritmos de inteligência artificial coloca questões éticas fundamentais sobre responsabilidade, proporcionalidade e distinção entre combatentes e civis, escreveu no Público Arlindo Oliveira. Colunista do Público, professor do Instituto Superior Técnico e presidente do INESC, Arlindo Oliveira é o convidado deste episódio. Bem-vindos ao P24, o seu dia começa aqui. Arlindo Oliveira, obrigado por ter aceitado o convite para estar aqui neste P24. Começo por citá-lo. No seu último artigo que escreveu no Público, disse que, para além de questões mais técnicas e legais que envolvem a inteligência artificial, que já são de si muito complexas, há uma questão moral mais profunda. Até que ponto é que é aceitável automatizar a violência, referindo-se ao seu uso militar, e pergunto-lhe como é que é possível estabelecer limites éticos à utilização da inteligência artificial para estes fins? É um problema complicado, não é? Um problema ético complicado, até que ponto é que, enfim, sempre foram usadas armas para matar outros seres humanos e combatentes, em particular, mas neste momento começamos a ter, ou já temos mesmo, tecnologias, drones autónomos com capacidade de visão e capacidade de identificação de objetivos, que levantam uma questão diferente, no sentido em que uma pessoa pode ser morta simplesmente como uma ordem, resultado de uma ordem distante e não por causa de uma ordem direta. E, portanto, essa é uma questão que se coloca, foi uma das objeções éticas, neste caso a Anthropic levantou, que os seus modelos não fossem usados para esses fins. Devo dizer que há aqui várias tecnologias envolvidas, não são só os modelos de linguagem, há toda a componente de visão por computador e outras tecnologias de inteligência artificial, mas os modelos de linguagem, que aliás neste momento processam não só a linguagem como também a imagem, começam de facto a ter aplicações deste tipo, portanto poder distinguir pessoas, poder distinguir um combatente, poder distinguir um alvo, poder distinguir um soldado ferido, e são essas possibilidades não tanto presentes, talvez por enquanto, mas seguramente futuras, que a Anthropic não quis que fossem usados os seus modelos. Pegando nesse tema da Anthropic, que é muito interessante, o governo dos Estados Unidos entrou em colisão com a empresa, porque esta não permitiu que o Pentágono utilizasse a sua tecnologia para a vigilância em massa de cidadãos, que acontece em outros países, nomeadamente a China, e para matar pessoas sem envolvimento humano. A administração Trump não gostou dessa resposta e rotulou a empresa como um fornecedor de risco e como uma empresa esquerdista. Este exemplo ético da Anthropic pode ser um caso a seguir, fazer escola, ou é totalmente um caso isolado nesta indústria atual? Portanto, entre os grandes fabricantes de modelos, enfim, agora há dezenas deles, mas entre os meia dúzia de grandes fabricantes, a Anthropic sempre se destacou por uma posição de ter grande preocupação com a segurança das tecnologias de inteligência artificial. E os modelos da Anthropic, enfim, embora sejam na prática equivalentes e semelhantes a outros, como o ChatGPT, ou Gemini, ou Grok, mas a Anthropic sempre se posicionou com uma posição com maiores preocupações éticas. Até que ponto isso depois na prática faz diferença ou não, é uma discussão interessante. Aliás, a administração Trump já tinha em julho passado emanado uma ordem executiva que basicamente proibia
restringia o uso de modelos que tivessem, digamos, alinhamentos políticos que não fossem alinhados com a posição da administração. No caso particular, há aqui de facto duas coisas um bocadinho complementares. Uma é, componentes já falámos um bocadinho, tem a ver com componentes de visão, alvos, armas autónomas, etc. E depois tem outra componente de vigilância de populações, que é, aliás, uma realidade em muitos países, incluindo a China, mas que basicamente é a vigilância em massa, monitorizando as comunicações, monitorizando as mensagens, monitorizando os posts e as comunicações das pessoas. E, portanto, foi nessas duas vertentes que a Anthropic disse, nestas duas frentes, o nosso modelo não deve ser usado. E o Pentágono e o Ministério da Defesa norte-americano não concordou com isso. Nós também não conhecemos a história toda, também houve ali de alguma maneira um conflito de personalidades entre o Dario Amodei e os negociadores do lado do Pentágono, e tanto que logo a seguir foi anunciado um acordo com a OpenAI que, pelo menos pelo que foi divulgado, seriam termos muito parecidos com o que a Anthropic exigiu, ou seja, que a OpenAI, quando no seu comunicado, que também havia um conjunto de restrições. Diz que não aceitará que a sua tecnologia seja utilizada para fins menos próprios. Portanto, quer dizer, não é tão muito óbvio até que ponto é que o acordo que foi anunciado com a OpenAI não seria muito diferente do acordo a que chegariam com a Anthropic. Agora, há ali questões de personalidades e há questões também de alinhamento político. A OpenAI, em particular, o Sam Altman tem estado muito mais alinhado com a administração Trump e com o Partido Republicano, enquanto que o Dario Amodei tem estado muito menos alinhado e, portanto, também não há, provavelmente não só questões factuais e objetivas, há também aqui questões de alinhamento político e de opiniões políticas que levaram a este desenlace. Cujo desenlace que, aliás, não é final, uma vez que essa ameaça de ser nomeado um fornecedor de risco ainda não foi levada a cabo, é uma questão jurídico-legal. A Anthropic já afirmou que iria recorrer dessa eventual decisão e, portanto, ainda não estamos no fim desta telenovela. Aliás, as telenovelas têm sido bastante frequentes ali pelos lados de Silicon Valley nos dias que correm com estas tecnologias. E o que é que distingue todas estas empresas, tecnologias, ferramentas de Silicon Valley? Há pontos em comum, mas há também muitas divergências entre elas? Sim, se pensarmos apenas nos 4 grandes modelos, e estou a deixar de fora muitos modelos, mas pensamos só nos modelos americanos, não é? O ChatGPT, o Claude, o Grok e o Gemini, os modelos mais conhecidos, os modelos em si são treinados provavelmente de acordo com dados que são semelhantes, no sentido em que todos eles têm uma grande fração dos dados disponíveis, mas depois há uma fase de afinamento, em inglês isto fine-tune, de afinamento dos modelos e de criação de salvaguardas, onde as empresas usam abordagens diferentes, não é? A Anthropic provavelmente usa uma abordagem mais conservadora, tentando evitar posições racistas e alinhando provavelmente os seus modelos mais ao meio do espectro político. O Grok não tem tantas preocupações e não foi com certeza tão afinado com isso. Aliás, tem havido alguns problemas com este modelo, que digamos muito menos limites e muito menos limitações no seu funcionamento. Depois o Gemini e o ChatGPT estão se calhar entre esses dois mais extremos. Mas todos estes modelos têm de facto semelhanças por um lado, são treinados da mesma maneira em dados que incluem uma grande parte dos dados disponíveis na internet, quer de texto, quer de imagens e mesmo de vídeos, mas depois na fase posterior da afinação dos modelos e de criação de salvaguardas, aí as empresas aplicam um conjunto diferente. E nesse aspecto, como eu referi, a Anthropic tem-se distinguido por aplicar salvaguardas mais restritivas e mais cuidadosas, e a Grok, da XAI, tem menos salvaguardas. Mas, enfim, todas estas coisas mudam e também, para verdade, não são iguais de diferentes versões dos modelos, mudam de modelo de versão para versão. Estes grandes modelos de linguagem estão a ser usados no campo de batalha, nomeadamente pelos Estados Unidos, agora recentemente, Israel e também na guerra da Ucrânia, para comandar drones ou disparar armas de uma forma automática. Há quem lhe chame robôs assassinos, não é? A inteligência artificial pode vir a substituir os humanos nas guerras do futuro? Bom, eu acho que de alguma maneira, enfim, não são só, como eu referi, não são só os modelos de linguagem, portanto temos de juntar aqui duas componentes importantes que às vezes desaparecem nessa designação útil, portanto, mas se quisermos chamar de modelos de visão e linguagem, provavelmente seremos mais perto da verdade, portanto também tem a componente de visão. Nós não sabemos exatamente que tipo, eu pelo menos não sei, que tipo de autonomia que é dada a muitos destes drones, mas sabemos que
Já houve no passado a utilização de armas autónomas para assassinar pessoas, inimigos políticos, no campo de batalha ou fora dele, provavelmente sem controle direto de seres humanos, e portanto os drones têm uma certa autonomia, digamos, recebem uma instrução para atacar, sei lá, um veículo em movimento, e portanto não há ali um humano a controlar por trás. É provável que num futuro mais não muito distante esta autonomia venha a ser maior, não é? Conseguem com certeza reconhecer um soldado inimigo eventualmente de um civil, ou um soldado inimigo de um soldado do amigo, portanto venham a ter muito mais autonomia. Isso levanta uma preocupação grande de facto, no sentido em que se a guerra já era bastante desumana, pelo menos eram seres humanos em risco uns contra os outros, passou a ser ainda mais desumana no sentido em que são, digamos, chamemos robôs a matar seres humanos. Era bom, penso eu, que existissem padrões internacionais e da mesma maneira que existem limitações ao uso de armas normais, que fossem também impostas limitações ao uso deste tipo de armas autónomas. É preciso dizer que essas limitações resultam sempre de convenções, como a Convenção de Genebra, provavelmente não serão seguidas por organizações terroristas ou até por Estados que não seguem essas convenções e, portanto, nunca foram particularmente eficientes as convenções de guerra e esta provavelmente será ainda menos eficiente. Mas, de facto, é uma preocupação grande, a meu ver. De facto, não há legislação prevista para enquadrar este tipo de utilização de tecnologia, dada a rapidez com que ela se processa. No governo chinês pede às empresas de inteligência artificial que desenvolvam ferramentas de desinformação em massa e têm-nas utilizada para a vigilância. As empresas não se podem recusar a fornecer essa informação e essas ferramentas, coisa que nos Estados Unidos ainda não acontece, como vimos pelo caso Anthropic, mas estamos também no domínio dessa distopia de permitir um cenário orwelliano, como falam também no seu último artigo, ao citar o 1984, em que um determinado regime tem ao seu cargo as ferramentas para uma vigilância massificada de uma população que fica completamente sem capacidade de qualquer tipo de reação. Pois há aqui duas componentes que, de alguma maneira, são ortogonais ou complementares. Não é? Uma é a utilização no campo de batalha, como eu já referi, armas autónomas, drones, etc. E depois há a componente da vigilância interna. O campo de batalha, enfim, provavelmente valerá tudo, como sempre valeu tudo, não é? Na vigilância interna é mais complicado, quer dizer, tanto a legislação de cada Estado, de cada bloco, etc., impõe limites, enquanto, por exemplo, a China tem usado extensivamente ferramentas de vigilância interna e também incluindo já agora reconhecimento facial. Nos Estados Unidos, até agora, tem havido, digamos, os limites impostos pela legislação, ainda que a legislação dos 50 Estados tem imposto limites significativos. A meu ver, eu até francamente estou mais preocupado com as questões de vigilância interna porque me parece que é uma questão progressiva, quer dizer, começam por se monitorizar as pessoas com perfis mais arriscados, depois pessoas que têm eventualmente, sei lá, imigrantes ilegais e a páginas tantas estamos a monitorizar em escala uma fração grande ou mesmo toda a população, que é na prática o que acontece em regimes autocráticos. E, portanto, estamos aqui nesta rampa escorregadia e não parece uma boa notícia esta discussão que existiu entre o Pentágono e a Anthropic em particular, até porque os Estados Unidos sempre tiveram uma grande tradição de liberdade, a própria não tem, por exemplo, um bilhete de identidade, etc. Portanto, sempre houve uma grande tradição de liberdade e o facto de uma administração considerar sequer a possibilidade de vigilância maciça usando estas tecnologias já é preocupante. Daí esse paralelo que eu fiz com 1984, curiosamente foi escrito em 1948, portanto foi escrito há quase 100 anos, não é? Onde o Orwell pensou, imaginou esta utilização da tecnologia que realmente só agora no século XXI, nos últimos 10 anos, 5 a 10 anos do século XXI, é que se tornou possível a esta escala. Portanto, neste momento não há realmente limitações à tecnologia que impeçam de monitorizar pessoa a pessoa a utilização, e não estamos a falar só de modelos de linguagem, só de mensagens, só de telefonemas, estamos a falar da localização, que pode ser monitorizada através dos telemóveis, praticamente todos temos o posicionamento do telemóvel ligado e, portanto, é consequente, ou pode ser monitorizado por quem tem autorização para isso, e também uma série de outra informação, por exemplo, câmaras nas ruas, não é, com reconhecimento facial,
e utilização via verde, todo o tipo de utilizações, não é? E, portanto, integrando toda esta informação, é de facto uma possível monitorização muito detalhada, praticamente sem limites, usando as tecnologias. Daí que seja fundamental, nas democracias em particular, que haja, e tem havido, como devo dizer, a regulação. O próprio regulamento de inteligência artificial, aprovado pela União Europeia, tem várias limitações. Em particular, há um conjunto de aplicações que são proibidas, em particular esta monitorização. O facto dos Estados Unidos estarem, pelo menos, a considerar esta possibilidade, a meu ver, é preocupante, no sentido em que, presumivelmente, a Europa irá manter as suas regras, mas com certeza que sentirá alguma pressão se o outro grande bloco democrático, por assim dizer, deixar de ter restrições à utilização. Portanto, tu acha possível que num futuro próximo China e Estados Unidos estejam a competir no domínio dos modelos de linguagem de inteligência artificial, não só num campo de batalha, mas também num campo de controle social? Eu gostaria de pensar que não. Eu vivi muitos anos nos Estados Unidos. Os Estados Unidos são um país que tem uma grande tradição de liberdade, uma grande tradição de liberdade individual. Existem regras, existe legislação, existe uma prática e, portanto, agora também é verdade que esta administração também tem normalizado atuações que até agora não eram normais, nomeadamente no controle dos imigrantes ilegais. Era uma coisa relativamente rara até há poucos anos atrás, e que neste momento, como deve calcular, este tipo de ferramentas podem ser usados muito eficazmente para controlar quem é e quem não é imigrante ilegal, quem é que escolheu a sua autorização, etc. E, portanto, claramente percebe-se o interesse. Não estou a admitir que isto seja já, digamos, o primeiro passo para uma monitorização global de toda a gente, de toda a população, mas a monitorização de pessoas, por uma razão ou por outra, tenham atuações problemáticas, sei lá, ou criminosos ou ex-criminosos, parece-me que está claramente nas intenções da administração. Arlindo Oliveira, obrigado por este esclarecimento e por nos ter oferecido aqui esta reflexão sobre este tema tão complexo. Muito obrigado. Termino com uma sugestão. A fotografia de um selvagem entre os selvagens é o título de um artigo publicado no Y, assinado pelo jornalista Sérgio Gomes, sobre o livro de fotografias Love Song de Álvaro Rosendo. O universo visual é o da música e o título remete para a urgência das canções de amor, mas o que encontramos nestas fotografias é uma constelação de afetos que faziam vibrar a Lisboa das décadas de 80 e 90, como escreve Sérgio Gomes. O que estamos a ouvir, de fundo, é uma música dessa época, de Life ouvido dos Croissant. Saiba mais em público.pt. Obrigado por ouvir o P24. Voltamos amanhã. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. Para além deste programa, há mais para descobrir em público.pt/podcasts. O Público fica no ouvido.